paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Nós estamos aqui felizes e agradecidos a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele sempre faz por nós, né, queridos? Nós temos motivo suficiente de ser mais do que agradecidos a Deus. Estamos aqui nesse momento para glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, que é sobre todo nome. Agradecido, Senhor, pelo seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua graça, a sua misericórdia que se renova todos os dias. Estamos, naquele processo de predicar sobre o Sermão do Monte. Estamos indo pela terceira bem-aventurança, que é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Queridos, é muito importante saber que os ímpios, aqueles que não têm o Espírito Santo vivendo dentro deles, jamais vão praticar as bem-aventuranças. Amém, queridos? Essa é a pura verdade. Então você primeiro tem que aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador, batizar nas águas, congregar na casa de Deus e se converter verdadeiramente em uma nova criatura em Cristo Jesus, porque essa é a nova lei que Jesus Cristo nos deixou, que é o Sermão do Monte, que é as 9 bem-aventuranças, e os cristãos verdadeiros, convertidos e salvos, devem praticar o Sermão do Monte. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então a primeira bem-aventurança fala daqueles que são pobres de espírito. É daquele crente que reconhece a sua falência, reconhece todas as suas maldades, e sente o peso dos seus pecados e se arrepende verdadeiramente e pede perdão. É aquele que é humilde. Então os pobres de espírito são aqueles que são humildes e reconhece que é um pecador e logo pede perdão pelos seus pecados, Porque tem o Espírito Santo vivendo dentro dele. Feliz dos que choram, porque eles são quebrantados, Os que choram, eles são quebrantados verdadeiramente, Verdadeiramente são quebrantados. E os mansos, queridos, é os que herdarão a terra, o céu, porque eles são mansos, Eles não entram em disputa e nem discussão. Eles sempre estão tranquilos e estáveis. Não entra em divisão, em confusão e nenhum tipo, de discórdia. É muito importante saber que as bem-aventuranças não são qualidades naturais, são qualidades espirituais, daqueles que têm o Espírito Santo vivendo dentro dele. Não tem nada a ver com temperamento ou personalidade, não tem nada a ver, com coisas carnais, tem a ver com coisas espirituais. O que é ser manso, então? É aquele que não entra em disputa, não entra em discórdia com ninguém, não faz barraco. Na Bíblia tem 2 personagens, Abraão e Ló, que é um bom exemplo para a gente entender o que é manso. Abraão, ele foi manso, verdadeiramente. É um bom exemplo a seguir, Porque quando Ló foi disputar ali e discutir sobre as terras, Abraão disse: você está vendo essa parte da terra, da esquerda? Se você quiser, pega essa parte para você. Mas se você não quiser essa terra da esquerda, pega a terra da direita. Então essa foi a atitude de Abraão. O manso é aquele que não entra em discussão por causa de bens materiais, por causa de coisas e nem pessoas. O manso são aqueles que não ostenta, nem disputam cargos, nem passa por cima da cabeça dos outros para obter um cargo de destaque. O manso, ele não está brigando por herança e nem posição social. A parte que lhe tocar, ele concorda. Quem já está entendendo?
Mas Ló, ele é o exemplo que nós não podemos seguir. Ele foi o que escolheu a melhor parte das terras, mesmo sabendo que Abraão tinha o direito de escolher. Abraão deixou que Ló escolhesse a melhor parte da terra. Quem já está entendendo? Disse: pode ficar com a parte que você quiser. Manso é aquele que não se inclina para ter posses, nem posições sociais, nem honras. Quem já está entendendo? Declara aí: eu já estou entendendo a sua palavra, Jesus. Amém, queridos? Jesus Cristo, ele olha para nós e vê as nossas atitudes, queridos. E ele anda buscando aqueles que são mansos verdadeiramente, porque esses que são mansos aprenderam com Jesus Cristo, que é manso de coração. O cristão verdadeiro, ele pede para que outros possam ganhar. Queridos, ele não briga com ninguém, ele não entra em disputa e nem em discussão. Então, ele fica feliz com o segundo lugar. Jesus Cristo, ele é manso. Jesus nunca quis a popularidade. Jesus muitas vezes fez milagres e tirava as pessoas que haviam feito milagres para fora da cidade. Dizia: não fale para ninguém, não mostre para ninguém, não mostre para os fariseus. Essa era a atitude de Jesus Cristo. Aquela pessoa que não disputa prestígio, popularidade. O ímpio é o contrário, completamente o oposto daquele que é manso de coração. Porque o ímpio, ele sempre quer o primeiro lugar. O ímpio, ele quer sempre o melhor para ele. Ele quer passar por cima da cabeça dos outros para ocupar lugares de destaque, para conseguir aquele emprego, aquele cargo. Quem já está entendendo? Posição social elevada, para logo estar humilhando as pessoas. Essa é a atitude do ímpio. Ele não aceita o segundo lugar. Os ímpios, eles sempre se empenham e faz tudo para conseguir estar na melhor posição. Amém, meus queridos? É como uma fera, assim, sempre buscando passar por cima dos outros e tentando dominar os outros. O manso, ele é o contrário de tudo isso. Amém? E essa é a atitude que agrada a Deus. Aqueles que são mansos e que aprenderam com Jesus Cristo. Quem já está entendendo? O manso, ele tem domínio próprio. Tem gente que gosta de impor suas opiniões, não gosta de perder nunca, sempre quer ter a razão, mas o que é manso, ele não se importa em ter razão. Por quê? Porque ele sempre é humilde. Ele vai respeitar os outros. Você tem razão? Então tudo bem. Ele vai dizer assim, né? E ele vai reconhecer os seus erros e vai admitir os seus erros e os seus pecados e vai pedir perdão. Não gosta de discussão, os mansos, verdadeiros mansos. Eles saem fora de discussões e de briga. Não gostam. Essas são as ovelhas de Deus, são os mansos. Eles vão dizer assim, em oração: Senhor, eu entrego a Ti os meus direitos, as minhas vontades, para viver através dos seus direitos, através das suas vontades. Senhor, me defenda, Senhor, faça justiça nas minhas causas. Essa é a atitude dos mansos. Ele não atua por si só, ele não se justifica, ele não resolve tudo com a força dos seus braços, ele sempre está dependendo de Deus para tudo. São os mansos, eles não reivindicam os seus direitos e nem as suas vontades, eles sempre dizem assim, que seja feita a vontade de Deus. Amém? Essa é a atitude que agrada a Deus. Os ímpios, eles falam assim: eu não levo desaforo para casa. Ele vai me pagar tudo aquilo que me fez. Mas o cristão verdadeiro, o convertido, aquela que é nova criatura em Cristo Jesus, ele leva desaforo sim para casa
e ele se conforma e entrega nas mãos de Deus para que ele resolva as suas causas, porque ele é humilde. Os mansos, ele chora, eles são humildes de coração. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, queridos. É muito importante, então, ser manso, porque os mansos é que comerão o melhor da terra. Os mansos é que serão abençoados em grandes. Os mansos é que herdarão riquezas aqui na terra. Por quê? Porque são mansos, são humildes, são felizes, são ditosos, são tranquilos, dependentes de Deus para tudo. Porque eles levam contra a corrente, eles vão contra o que o mundo e os ímpios querem. Os mansos de coração é como se fosse uma pirâmide de ponta para baixo. Amém? De ponta cabeça, porque eles são felizes, eles vão contra o que o mundo pensa e como o mundo atua. São felizes, são pobres de espírito, são humildes, são aqueles que choram. Então, os mansos são aqueles que herdarão a terra verdadeiramente. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão felizes por completo. Os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Felizes são os que são perseguidos por causa da justiça de Deus. Amém, meus queridos? Isso é o que agrada a Deus. Então, se eu fosse você, praticaria o Sermão do Monte. Escreveria as 9 bem-aventuranças aí na porta da sua geladeira, no seu espelho, no banheiro, e começaria a praticar, a partir de hoje, o Sermão do Monte. É claro que o mundo valoriza o que é forte, o arrogante. O ímpio, ele se impõe. O ímpio, ele luta com as próprias forças. O ímpio acha que não precisa de Deus para nada. O ímpio, ele é independente, ele é arrogante. Ele acha que é mais importante do que Deus. Jesus está dizendo: feliz os mansos, os que entregam todas as suas cargas nas mãos do Senhor. Felizes são os mansos, porque eles entregam todas as suas causas para que Jesus resolva para eles. São aqueles que confiam em Deus e são totalmente dependentes de Deus para tudo. São aqueles que não se defendem, vivem através dos direitos e da vontade de Deus. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados, porque sou manso e humilde de coração. Você está lutando sozinho e não vê o resultado de nada. Você que tem lutado com as suas próprias forças, com o seu dinheiro, você que tem lutado com a sua própria sabedoria e inteligência e com tudo que o mundo oferece e não está vendo o resultado, eu te convido a ser manso e humilde como Jesus Cristo sempre é, porque entregando tudo nas mãos dele, tudo na sua vida será resolvido, queridos. Nós temos que ser dependentes de Deus e humilde de coração, manso, e aprender com Jesus Cristo, porque ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Tira esse fardo hoje mesmo das suas costas. É isso que Jesus Cristo está te dizendo. Entrega todas as suas cargas, as suas causas nas mãos do Senhor e descansa nele, confia nele, aprenda com Jesus. Solta todas essas cargas, seus problemas, porque Jesus pode resolver para você. Eu não sei qual que é o peso que você vai levando. Solta hoje mesmo, renda-se a Deus, se entrega a Ele de todo o seu coração e entrega tudo que você tem, tudo que você é, e Jesus Cristo vai resolvendo para você. Eu tenho um motivo para ser manso, é porque Jesus é manso e humilde, e nós temos que aprender com Ele essa ensinança. Foi Ele que nos ensinou. Jesus Cristo é manso e humilde de coração. E quem somos nós para ser arrogante? Hoje mesmo peça perdão por toda a sua arrogância, a sua soberba, por ser independente, por ser desobediente a Deus. Peça perdão por confiar nas suas próprias forças, na sua sabedoria humana, confiar nos recursos naturais que o mundo oferece. Confia no sobrenatural, confia em Deus.
Confia, queridos, nas forças que Deus tem. Ele é grande e poderoso e Ele pode fazer tudo para você. Creia e confia nele e a sua vida será transformada por completo. Entrega a sua família, entrega os seus negócios, entrega os seus filhos, entrega tudo aquilo que você vem lutando e não tem visto o resultado, porque Deus vai resolver. Qual é a área da sua vida que você já está cansado de lutar? Entrega na mão de Deus e Ele vai resolver. Abraão, ele abriu, mão dos seus direitos e ofereceu a melhor parte da terra e entregou para Ló. Ele não queria discutir com Ló. Ele não queria ter razão de nada. Ele não queria entrar em discussão e disputa. Essa é a atitude que agrada a Deus, a atitude de Abraão. Ele foi manso e abriu mão das melhores terras e entregou a Ló. É assim que nós devemos agir, queridos, os cristãos verdadeiros. Moisés foi considerado o homem mais manso daqui da terra, Esse é outro personagem que nós devemos de ter como exemplo. Ele permaneceu tranquilo e estável quando estava levando e liderando uma caravana de 2 milhões de israelitas, queridos. Muito complicado e difícil, mas ele permaneceu manso, tranquilo, estável, no meio daquela bagunça, no meio de toda aquela confusão. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, ele orava pelo povo de Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele permanecia estável, em paz, tranquilo. A mansidão é o caminho para conquistar o coração das pessoas. Quem já está entendendo? A mansidão é o caminho para conseguir as terras, riquezas, bênçãos da mão de Deus sem medida. É o que ele tem para entregar na mão daqueles que são mansos de coração e humilde. Mas é porque na Bíblia, a Bíblia diz que a palavra dura, ela suscita, a ira, mas a palavra branda, ela ameniza. O espírito de mansidão, ele tem domínio próprio, ele abre caminho para o coração das pessoas. Por exemplo, nos transmite, onde as pessoas ficam mais estressadas, por exemplo, é no trânsito. No trânsito é que nós podemos ver a conduta de uma pessoa que é mansa ou não. A pessoa que é mansa, a gente pode ver isso quando termina o culto da igreja, quando chega em casa com seus familiares. Aí sabemos se essa pessoa é manso ou não. Quem já está entendendo? Quando os pastores não estão vendo, é que nós vamos ver a atitude daquele que verdadeiramente é manso de coração, Não trata mal ninguém, tem uma boa atitude sempre, não entra em discussão. Essa é a atitude do que é manso. Pede desculpa, sempre está quebrantado e arrependido pelos seus pecados, sempre é um total dependente de Deus para tudo. O problema não é a ação, é a reação, queridos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, qual é a sua conduta? Quando alguém te afronta, você permanece manso? Ao permanecer manso, essa é a atitude que agrada a Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, não se pode pagar o mal com o mal, tem que pagar o mal com o bem, com a mesma moeda não se paga, queridos. Jesus disse: se alguém ferir a sua face, oferece a outra. Se te mandar caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas. Se alguém quiser tomar a sua túnica, dê a sua capa também. Essa é a atitude que agrada a Deus. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está falando, queridos, Jesus está falando da reação que nós temos, Da reação que nós temos, que tem que ser uma reação de boa conduta, de mansidão, de domínio próprio. Qual é o resultado da mansidão? O que produz ao ser manso? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, porque eles serão plenos, totalmente felizes, completos, serão prósperos em todas as áreas da sua vida, serão abençoados em grande
Bênção chegando sem medida na mão daqueles que são mansos, eles herdarão a terra. Quando você é manso, a alegria de Deus invade a sua alma. O céu banha o seu coração. Você recebe a graça de Deus, mudando, toda a sua vida. Você recebe um banho de felicidade no seu coração quando você é manso, meus queridos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está falando com muita gente nesse momento. Então temos que ser mansos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Meus queridos, manso é aquele que herdará tudo das mãos de Deus. Vão conquistar a terra pela força de Deus, não pelas suas forças. O que é uma coisa que nós temos que entender que os mansos recebem tudo pela graça de Deus. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, você mereceu, não é porque você mereceu, nem porque você comprou, você ganhou de graça das mãos de Deus. Então, você recebe como presente uma herança. Quem dará essa herança? O próprio Deus. Então, ser manso e ser cidadão do céu, ser manso e produzir tudo isso, vai fazer com que você seja abençoado em grande, vai fazer com que você receba tudo das mãos de Deus. Mas finalmente, a herança que Jesus Cristo se refere é lá no céu, queridos. Uma nova terra, uma eternidade, a vida eterna para sempre. O manso, ele tem as terras e riqueza e tudo aqui abençoado nas mãos de Deus aqui na terra, mas eles serão abençoados para sempre na mansão permanente que está no céu. Receberão a vida eterna. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, a vida eterna. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida eterna. Não podemos chegar ao Pai sem aceitar primeiro a Jesus Cristo. Então, se eu fosse você, a partir de hoje, aceitaria Jesus Cristo como seu único Salvador. Amém, meus queridos? Aceite a Jesus Cristo. Esse é o caminho para a felicidade. Esse é o caminho para entrar no reino de Deus. É aceitar a Cristo como seu único Salvador. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque está escrito, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra e herdarão também o céu. Deus abençoa a vida daqueles, queridos, que são mansos. Eles recebem tudo pela graça de Deus. Temos que nos arrepender dos nossos pecados, ser humilde, ser manso de coração e aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pedir a Ele que nos ajude a ser manso e andar em cima das pisadas de Jesus Cristo e fazer aquilo que agrada a Deus em tudo. Esses são os que herdarão a terra e o céu. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra e o céu. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua